Bom dia, irmãos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de nossa EBD. Seguindo no tema Atributos de Deus, hoje vamos estudar a fidelidade de Deus. Então, antes de começarmos o estudo, vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa aula. Pai, obrigado por mais esse dia, por mais essa aula. Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito conduza essa aula, para que possamos entender a Tua Palavra, para que essa aula edifique a Tua Santa Igreja, para que essa aula nos torne cada vez mais parecidos com Cristo, Pai. Para que possamos ser a luz do mundo, Pai. Para que possamos servir a Cristo e esperarmos apenas as Tuas honras, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, a fidelidade de Deus. Romanos capítulo 3, no versículo 13, Paulo descreve como que é o homem natural, o homem destituído da glória de Deus. Né? Então, Romanos 3,13, Paulo escreveu: com as suas línguas tratam enganosamente. Então, a infidelidade da parte dos homens é um dos pecados mais proeminentes nesses dias maus. Então, o homem, naturalmente, ele é infiel em todas as situações. No Romanos capítulo 1, versículo 31, Paulo descreve que são infiéis nos contratos. Então, com raríssimas exceções, a palavra de um homem não é mais a sua fiança nos negócios desse mundo. Então, hoje, se você não tiver ali um contrato assinado, reconhecido, firma em cartório, muito dificilmente o homem vai honrar o que ele falou que iria fazer. E mesmo hoje com contrato, ele não honra, ele não cumpre o que foi acordado. Romanos capítulo 1, no versículo 29. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação e malícia. Então, no mundo social, a infidelidade conjugal ocorre por todo lado, sendo que os laços matrimoniais são desfeitos com a mesma facilidade com que uma roupa velha é rejeitada. Então, a infidelidade do homem está em todos os seus negócios, em todos os seus meios, seja financeiro, social, amoroso. Hebreus capítulo 6, dos versículos 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então aqui, o escritor de Hebreus está dizendo dos cristãos, os cristãos nominais, né, que se desviam da fé e não voltam mais. Tá? Então, na esfera eclesiástica, milhares que se comprometem solenemente a pregar a verdade sem nenhum escrúpulo a negam e a atacam. Então, expõem ao vitupério quem? A Cristo. Esse é o homem infiel. Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo, escrevendo a Romanos, descreve como ele é, como o homem é. Então, nem eu e nem vocês que estão assistindo essa aula podem escapar desse pecado terrível. De quantas maneiras temos sido infiéis a Cristo, à luz e aos privilégios que Deus nos confiou. Então, mesmo o homem salvo cai, peca e às vezes é infiel também. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó,
não sois consumidos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que eu, o Senhor teu Deus, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, sabendo como nós somos, tanto os salvos como os não salvos, sabemos que somos infiéis, né? Então, é animador, então, e que indizível benção é erguer os olhos acima desta ruinosa cena e contemplar aquele que só ele é fiel, fiel em tudo e fiel o tempo todo. Então veja, Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então por que ele não nos consome? Porque ele não muda, porque ele é fiel, e ele cumpre o que ele fala. Isso eternamente. Então, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, e que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos. Então Deus nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Sabe que mesmo os salvos, às vezes são infiéis. Pecam. Quando você peca, você está sendo infiel a Deus. Mas ele guarda a sua aliança, porque Deus é fiel. E esse estudo a gente vai entender a fidelidade de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, esta qualidade é essencial ao seu ser, a Deus. Sem ela, ele não seria Deus. Tá? Por isso, pois ser Deus infiel seria agir contrariamente à sua natureza, o que é impossível. Então a natureza de Deus é fiel. Então, se ele não for fiel, ele deixa de ser Deus. Então, se formos infiéis, o que nós somos, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, Deus é fiel, completamente diferente do homem. Salmos 89, verso 8. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Então, Isaías 11, versículo 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, a fidelidade é uma das gloriosas perfeições do seu ser. É como se ele tivesse vestido com esta perfeição. Assim também, quando Deus se encarnou, foi dito isso. Então veja, e a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então Isaías está profetizando como Cristo seria encarnado aqui na terra. E os salmos falam de Deus, Deus Pai. Salmo 36, versículo 5, verso 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Então, muito acima de toda a compreensão finita, que a nossa compreensão é finita, está a imutável fidelidade de Deus. Como Deus é imutável, ele não muda, a sua fidelidade também não vai mudar. Salmos 147, verso 5. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Então veja, ele é infinito. Tudo que é acerca de Deus é grande, vasto e incomparável. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, ele nunca esquece, ele nunca falha, ele nunca vacila e nunca deixa de cumprir a sua palavra. Então, Deus vai cumprir toda a sua palavra, todos os seus decretos, os seus conselhos e a sua vontade. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria?
ou falaria e não o confirmaria? Então, o Senhor se mantém estritamente apegado a cada declaração de promessa ou profecia. Faz valer cada compromisso, certo? Ou cada ameaça que ele faz. Então veja, Deus não é homem. O homem não é fiel. Até os salvos não são fiéis. 100%. Para que minta. Deus não minta. Nem o filho do homem para que se arrependa. Porque ele não se arrepende. Que arrependimento é mudança. Então quando o homem se arrepende, ele muda. Deus não muda. Deus é imutável. Tá? Quando lá em Gênesis Deus fala que se arrependeu de ter criado o homem, foi naquela geração pré-diluviana. E aquela palavra que Deus se arrependeu, a correção, a tradução mais correta é Deus sentiu um pesar no coração de ter que jogar juízo sobre o homem. Então, Deus não mudou. Deus tinha um pesar de ter que fazer o juízo, derramar o juízo dele sobre toda a humanidade que era o dilúvio. Então, ele não se arrepende, ele não muda igual ao homem. Porventura tira ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Não. Então, ele faz valer cada compromisso ou ameaça que ele faz para o homem. Ok? Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então veja, por que não somos consumidos? Porque Deus é misericordioso. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, toda manhã, né, assim, trazendo isso para a nossa realidade, que é viver o dia, estar presos aqui nesse tempo, porque Deus não está preso no tempo. Deus é atemporal. O tempo não contém Deus. Deus criou o tempo. Deus está fora do tempo. Mas nós não. Então, a palavra de Deus coloca uma perspectiva da nossa visão. Então, novas são cada manhã. Para nós, o que? As suas misericórdias. Grande é a tua fidelidade. Então, por isso, o crente deve sempre exclamar isso. Todos os dias, Deus renova comigo a sua fidelidade, a sua misericórdia. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Então veja, as escrituras há nas escrituras numerosas ilustrações da fidelidade de Deus. Há mais de 4.000 anos ele disse sobre a terra durar. Então veja, sempre haverá sementeira e cega. O que plantar vai ser colhido. Sempre vamos ter as estações, o frio, calor, verão e inverno. E dia e noite não cessarão. Ok? Então a fidelidade de Deus. Ele disse isso. Gênesis capítulo 15, versículo 13 ao 16. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Então a descendência de Abraão ele seria peregrina em terra de outras pessoas. E será reduzida à escravidão. E será afligida por 400 anos. Então Deus está dizendo que Israel ficaria 400 anos sendo escravo no Egito. O que aconteceu? Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir. Então, aqui Deus está dizendo que julgaria o Egito. Né? E depois sairá com grande riqueza. Então veja, Deus está dizendo que Israel ficaria 400 anos como escravo, que ele julgaria a nação que escravizou o seu povo, mas depois o seu povo sairia com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Aqui já falando de Abraão. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Então veja. Os séculos percorreram o seu curso normal. Os descendentes de Abraão gemiam entre os fornos de tijolo do Egito. Deus esquecera a sua promessa? Certamente que não. Ele cumpriu à risca tudo que ele disse a Abraão. Por quê? Ele é fiel, como nenhum outro é. Êxodo capítulo 12, versículo 41.
E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Veja. Ele cumpriu com fidelidade tudo que ele disse a Abraão. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Então veja, Isaías escrevendo em torno de 800 anos antes disso acontecer, dizendo que Cristo nasceria. Então, por meio de Isaías, o Senhor declarou. Declarou o quê? Cristo. E o que aconteceu? Exatamente o que Deus profetizou através de Isaías. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Veja, exatamente o que Deus escreveu 800 anos antes de Cristo, através de Isaías, aconteceu. E aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 4, a gente vê que Deus é fiel. João capítulo 14, versículo 6. Jesus dizendo, disse-lhe Jesus, eu sou a verdade. Então Deus é verdadeiro, ele é a própria verdade. Por isso que ele é fiel. Salmos capítulo 25, verso 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então veja, todos os caminhos do Senhor, as veredas, os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Para quem? Para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então, nunca houve alguém que tivesse confiado nele, em Deus, em vão. Então, não é em vão confiar em Deus, não é em vão confiar na sua fidelidade. Porque ninguém é desamparado e ninguém é confundido. Salmos 25, capítulo 3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Então veja, você não será confundido se você confiar no Senhor. Você não será decepcionado. Quando Deus promete, ele cumpre. Por mais que sejamos infiéis, ele é fiel. Então, vemos essa preciosa verdade expressa em quase toda parte nas Escrituras. Pois o seu povo precisa saber que a fidelidade é uma parte essencial do caráter divino. Essa é a base da nossa confiança nele, porque ele é fiel. Se ele disse, se você pedir com fé e sendo da vontade dele, ele vai te dar. É confiar na sua fidelidade, na fidelidade de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, todavia, uma coisa é aceitar a fidelidade de Deus como uma verdade divina, e outra, muito diferente, é agir com base nisso. Então, veja. Então, uma coisa é aceitar a fidelidade de Deus, a outra coisa é você agir com base nisso, você viver de uma maneira que você demonstra que você confia na fidelidade de Deus. Então Deus nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, mas nós contamos realmente com o seu cumprimento por Deus? Esperamos de fato que Ele vai fazer por nós tudo o que disse que fará? Então, descansemos com implícita segurança nessas palavras em Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ok? Então, você tem que viver mostrando que você confia nele. Salmo 73, verso 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Então, aqui o salmista está dizendo o quê? Há ocasiões na vida de todos em que não é fácil, nem mesmo para os cristãos, crer que Deus é fiel. Então veja aqui, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos.
Continuando no Salmo 73, versos 3 e 4. Pois eu tinha inveja dos nécios, os loucos, quando via a prosperidade dos ímpios. Então ele tinha inveja. Ele via os ímpios prosperando e tinha inveja. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Então, nossa fé é dolorosamente testada. Nossos olhos ficam toldados pelas lágrimas e não conseguimos mais encontrar o rumo dos baluartes do Senhor. Então veja, o salmista estava o quê? Com inveja dos loucos, quando via a prosperidade dos ímpios. Ele viu o quê? Não há apertos na sua morte dos ímpios, mas firme está a sua força. Continuando no Salmo 73, dos versos 12 ao 14. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Veja o que o salmista está compartilhando com a gente. Os nossos ouvidos se distraem com os ruídos do mundo, arruinados pelos sussurros ateísticos de Satanás, e não conseguimos mais ouvir a doce entonação da voz mansa e delicada do Senhor. Então, veja, pois todo dia tem sido afligido e castigado a cada manhã. Continuando, Salmo 73, verso 16. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Então, sonhos alimentados foram frustrados. Amigos em que confiávamos falharam conosco. Um falso irmão ou irmã em Cristo nos traiu. Veja bem, quando você tenta entender isso, ele tentou entender. E foi o que para ele? Doloroso. Continuando. Salmo 73, versos 21 ao 22. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Veja o que o salmista está compartilhando com a gente. Então, vacilamos. Procuramos ser fiel a Deus, e agora uma trevosa nuvem o esconde de nós. Achamos difícil, impossível mesmo, a razão carnal harmonizar a sua sombria providência com as promessas da sua graça. Então, nesse momento, podemos vacilar. Isaías capítulo 50, versículo 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Então, procure graça em ouvir o que Isaías escreveu. Então, quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a sua voz, a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Continuando no Salmo 73, agora no verso 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então aqui o salmista já mostra que ele passou por um aperto, passou por um momento que ele quase vacilou, mas ele diz o quê? A minha carne e meu coração desfalecem. Tá? A carne é fraca e o coração é o mais enganoso de todas as coisas. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Porque as promessas de Deus são para sempre. Então, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Mateus capítulo 16, versículo 23. Para trás de mim, Satanás. Então, isso foi quando Jesus bradou. Quando Satanás usou Pedro para tentar impedi-lo que ele fizesse o que ele veio fazer. Ele bradou, para trás de mim, Satanás. Então, quando você for tentado a duvidar da fidelidade de Deus, brade igual Jesus fez. Ainda que você não possa harmonizar os misteriosos procedimentos de Deus, como Deus age, com as suas declarações de amor, confie nele e aguarde mais luz.
João capítulo 13, versículo 7. Respondeu Jesus e disse-lhes: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então veja que na hora certa e boa, ele fará com que você veja com clareza tudo que ele está fazendo. Então o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Você tem que entender. Isaías capítulo 30, versículo 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos que nele esperam. Então, a sequência dos fatos demonstrará que Deus não abandonou nem negou seu filho. Veja, Deus não te abandonou e nem te negou. Então, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. E por isso se levantará para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados, felizes, todos os que nele esperam. Salmos 119, verso 138. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. Então Deus não falou apenas o melhor, mas também não retirou o pior. Então, entenda isso. Os seus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele escreveu fielmente a ruína efetuada pela queda de Adão. Todos estão destituídos da glória de Deus. Então Deus não falou apenas o melhor. Mas também não retirou o pior. Tentem entender essa verdade de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 29 ao 32. Aqui Paulo descreve como são os homens naturais, os não salvos. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem, aprova quem faz e aprova quem está fazendo. Então mesmo que a pessoa não faça, mas aprove quem está fazendo, são iguais, dignos de morte. Então, Deus, sendo fiel, ele diagnosticou fielmente o terrível estado produzido pelo pecado. Porque ele é fiel. Ele é fiel para mostrar as coisas boas e para mostrar as coisas ruins também. Salmo capítulo 11, versos 5 ao 6. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Então, sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Então, fielmente fez conhecido o seu inveterado ódio ao mal, o que é precioso e que é precioso que ele o puna. Então, Deus é fiel em todas as suas promessas. As promessas feitas para os santos e as promessas feitas para os ímpios. E aqui é uma ameaça. Ele vai cumprir as suas promessas e as suas ameaças. Ele é fiel em toda a sua palavra. Então ele demonstra que ele tem ódio ao mal, ele odeia aquele que pratica o mal, e ele vai punir o que pratica o mal. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, advertiu-nos fielmente como ele é. Ele se mostra exatamente como ele é. Ele não é
Muitas pessoas pregam um Deus água com açúcar. Veja bem, ele é extremamente amoroso, misericordioso, bondoso, paciente, gracioso. Ele oferece-nos a graça gratuitamente. Mas quem nega vai conhecer o Deus do jeito que ele é. Do mesmo jeito que ele é gracioso e amoroso, ele é um fogo consumidor, é o justo juiz, o reto juiz. Então ele vai cumprir a palavra dele àqueles que deliberadamente o negam, se recusam a receber a graça que é gratuita, que é o perdão dos pecados através do Senhor Jesus Cristo. Então ele nos advertiu fielmente, porque ele é fiel, fielmente como ele é. Romanos capítulo 12, versículo 19. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então veja, ele vai vingar. Ele vai vingar quem? Ele mesmo. Porque quando pecamos, pecamos contra Deus. Então minha é a vingança. E eu recompensarei, diz o Senhor. Então sua palavra não contém somente numerosas ilustrações de sua fidelidade no cumprimento de suas promessas, mas também registra numerosos exemplos de sua fidelidade em fazer valer as suas ameaças. Ele é fiel. Então, quando nós estudamos os atributos de Deus, tem que estudar completo. Não só as partes boas, mas também as partes que serão ruins para aqueles que negam a Cristo. Êxodo capítulo 10, versículo 16. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Veja, um ímpio, um nécio, um infiel dizendo o quê? Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Então, cada estágio da história de Israel exemplifica esse fato solene. Foi assim com Faraó, Coré, Assã e uma multidão de outros mais. São outras tantas provas que Deus é fiel em cumprir as suas promessas e as suas vinganças. Ok? Conheça o seu Deus, conheça o seu Pai. Conheça. Mateus 25, capítulo 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda. Veja, Jesus falando. Jesus Cristo falando. Então dirão também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, e será assim com você, a menos que você tenha buscado ou busque o refúgio em Cristo. As chamas eternas do lago de fogo serão a sua porção certa e segura. Deus é fiel. Deus é fiel em cumprir a palavra dele. Ok? Então, se você não se rendeu a Cristo, renda-se. Confesse que é pecador. Confesse a Deus. Peça perdão dos seus pecados. Crê em Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, fiel é Deus. Por quê? Pelo que fosse chamados. Para quê? Para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus também é fiel na preservação do seu povo. Ele vai preservar o seu povo. Quem é aqui o seu povo que em 1 Coríntios está sendo citado? A igreja, os santos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. O qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a confiança do apóstolo na absoluta segurança dos crentes estava baseada não na força das suas resoluções, né, das resoluções deles, ou em sua capacidade para perseverar, mas sim na veracidade daquele que não pode mentir. Por quê? Porque é ele que confirmará a gente. O qual confirmará. Então, a sua fidelidade nos guarda, nos protege e nos guia para onde ele quer que a gente vá. João capítulo 6, versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, Jesus falando, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, essa é a vontade de Deus que ele vai cumprir. Nenhum será perdido. Nenhum filho de Deus
que foi salvo por Cristo será perdido, mas será ressuscitado no último dia. Então, visto que Deus prometeu ao seu Filho um certo povo como sua herança, então Deus prometeu a Jesus um povo que seria a herança dele, a igreja. Livrá-lo do pecado e da condenação e fazê-lo participante da vida eterna na glória, que ele não permitirá que nenhum dos pertencentes a esse povo pereça. Então a igreja não vai perecer. Os salvos não hão de perecer, mas ressuscitarão no último dia. Jó capítulo 1, versículo 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui foi a atitude de Jó quando recebeu a notícia de tudo que tinha perdido. Então, Deus é fiel na disciplina ministrada a seu povo. Ele também é fiel nisso, em disciplinar. Ele não é menos fiel naquilo que retira do que naquilo que dá. É fiel quando envia tristeza, como quando outorga alegria. Ele é fiel na disciplina. Okay? A fidelidade dele é infinita e cobre todos os campos. Então, ele é fiel na disciplina ministrada ao seu povo também. Não apenas aos ímpios, mas ao seu povo. Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 7. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Veja aqui a palavra, açoita. Ele corrige e açoita. Se suportares a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Então não chamamos Deus como pai à toa. Não somos chamados filhos à toa. Então, porque que filho há a quem o pai não corrige? Então Deus corrige e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, a fidelidade de Deus é uma verdade que devemos confessar não somente quando a tranquilidade nós estamos tranquilos, né? Mas também quando nos afligirmos sob o castigo mais áspero. Tampouco esta confissão deve ser apenas de boca, mas também de coração. Então, quando pecamos, recebemos a paga do pecado. Somos salvos, somos predestinados para a glória. Mas aqui nesse mundo continuamos pecando e recebemos o castigo devido. Ok? Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então, aqui está falando de quando o povo hebreu estava no deserto e endureceu o coração. Qual foi o fim daquele povo? Não entrou na terra prometida. Então, quando Deus nos fere com a vara da punição, é a fidelidade que a maneja. Então, a fidelidade de Deus está manejando essa vara. Reconhecer isso significa que nos humilhamos diante dele. Confessamos que merecemos totalmente a sua correção. E em vez de murmurar, damos-lhes graça por isso. Graças por isso. 1 Coríntios capítulo 11, dos versículos 27 ao 30. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, examine-se a você, a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, aqui Paulo está falando sobre a Santa Ceia. Muitos pecando, participando da Santa Ceia em pecado. Tá? Então, Deus nunca nos aflige sem algum motivo. Então, veja,
Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por isso que a igreja de Coríntios era cheia de pecado, cheia de problema. Então, Deus nunca nos aflige sem algum motivo. Ele não vai te afligir, te mandar castigo sem motivo nenhum. Então, esse texto ilustra esse princípio sobre os que participam da Santa Ceia indignamente. Não vou entrar muito no contexto aqui, porque a gente está falando sobre a fidelidade de Deus, ok? Daniel capítulo 9, versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Então veja, a confusão de rosto. Por quê? Somos finitos, criaturas finitas. Tivemos um início, Deus não teve início. Não somos eternos como Deus, que sempre existiu. Então, Deus executa a justiça dele, mas nem sempre entenderemos. Então, quando sua vara cair sobre nós, digamos como Daniel. A ti, Senhor, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Nem sempre entenderemos o que o Senhor está querendo dizer ou ensinar para a gente. Salmos 119, verso 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que, segundo a tua fidelidade, me afligistes. Então veja, Deus é justo, o juiz dele é justo, e segundo a fidelidade dele, ele foi afligido. Então, problemas e aflições não são apenas coerentes com o amor de Deus empenhado na aliança eterna, porém são partes da sua administração. Então Deus administra. A vontade dele é feita. É ele que permite ou não tudo que vai acontecer. Os decretos dele serão cumpridos à risca. Então ele administra. Então as aflições não são apenas coerentes com o amor de Deus, empenhado na aliança eterna. Porém, as aflições são partes da sua administração. Ok? Salmo 89, versos 32 ao 33. Então visitarei a tua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Então, Deus é fiel não só quando afasta as aflições, mas também é fiel quando envia aflição para a gente. O castigo não é apenas conciliável com a benignidade amorosa de Deus, mas também é seu efeito e expressão. Faz parte da fidelidade de Deus. Oséias capítulo 5, versículo 15. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então veja, Deus angustiou Israel para que Israel buscasse de madrugada, porque Israel estava em pecado. Então, irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então, a mente do servo de Deus se tranquilizará muito se eles se lembrassem de que a aliança de Deus o obriga a aplicar-lhes correção oportuna. As aflições são-nos necessárias. Aqui foi necessário. Então, é necessário. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Fiel é os que vos chama, o qual também o fará. Então, Deus é fiel na glorificação do seu povo também. A referência imediata aqui é os santos serem preservados inculpáveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fidelidade dele também é na glorificação do seu povo. Ele será fiel nisso também. Isaías capítulo 48, versículo 11. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. Então Deus falando dele mesmo, por que ele faz isso? Então Deus nos trata não com base em nossos méritos, tá? Pois não temos nenhum. Porém, por amor do seu grande nome, Deus é constante para consigo mesmo e segundo o propósito da sua graça. Então, por amor dele mesmo que ele faz tudo. Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
Então, ele é fiel na glorificação do seu povo. Então, Deus dá plena demonstração da constância da sua bondade eterna para com seus eleitos, chamando-os eficazmente das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso deveria torná-los seguros da certeza da sua continuidade. Deus vai glorificar todo o seu povo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. 2 Timóteo 2,19 e 2 Timóteo 1,12. E eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo estava firmado em quem? Na fidelidade de Deus quando escreveu essa carta a Timóteo. Lucas capítulo 12, versículo 29 ao 32. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, a percepção dessa bendita verdade nos protegerá da preocupação. Se entendemos que Deus é fiel, não ficaremos preocupados. Então, estar cheio de preocupações, ver a nossa situação com prenúncios sombrios, antecipar o amanhã com ansiedade, é ofender o quê? A fidelidade de Deus. Jó, capítulo 5, versículo 19. E 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Então, a percepção dessa bendita verdade calará as nossas murmurações. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E um efeito confiança nessa verdade será o silenciar das nossas petulantes reclamações. Por quê? Deus é fiel. Temos que crer na fidelidade dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, Deus é grandemente honrado quando, sob provação e castigo, temos bons pensamentos sobre ele. Vindicamos a sua sabedoria e justiça, e reconhecemos o seu amor mesmo em suas repreensões. Então Deus é amoroso quando Ele nos dá bênçãos, quando Ele nos castiga e nos repreende. Temos que reconhecer isso. 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhes as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, a percepção dessa bendita verdade gera crescente confiança em Deus. Quando confiadamente nos resignarmos e deixarmos todos os nossos interesses nas mãos de Deus, plenamente persuadidos do seu amor e fidelidade, tanto mais depressa ficaremos satisfeitos com as suas providências e compreenderemos que ele faz tudo bem feito. Tá ok, irmãos? Espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí no comentário ou me procurar, tá ok? Obrigado, Deus abençoe.